Você já pensou ou está pensando em fazer uma transição de carreira? Essa é a nossa conversa de hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para agregar a nossa conversa de hoje, temos dois convidados muito especiais. A Simone Jaime, ela que é cofundadora e diretora operacional da TH Gestão e Pessoas, diretora ABRH Goiás, psicóloga pela PUC Goiás, pós-graduada em Gestão de Pessoas pela UCB-RJ, pós-graduada em Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduada em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva pela IPOG, pós-graduada em Docência e Metodologia para o Ensino Superior pela IPOG, especialista em Avaliação Psicológica, coach pela SBC, Personal and Professional Coaching e Positive Happiness Coaching, formações em Storytelling, High Performance, Neurociência, Gamificação, Inteligência Emocional, DISC, Mapa Human Guide, OBPI, Hogan e Enneagrama. Palestrante, professora de MBA e tem atuação generalista na área de recursos humanos desde 2005 em empresas multinacionais, nacionais e familiares de grande, médio e pequeno porte. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada. E também o nosso convidado aqui, Gustavo Basílio. Ele que é educador e planejador financeiro, graduado em Direito, especialista em investimentos, pós-graduado em Direito Empresarial, Finanças e Educação Financeira e pós-graduado também em Macroeconomia e Portfólio Management. Especializado pelo New York Institute of Finance em Capital Markets Professional, Portfólio Management Professional e Corporate Finance and Valuation Methods. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ivana, pelo convite. Simone, conta pra gente aqui o que é a TH Gestão e Pessoas e como você ajuda as pessoas que buscam fazer transição de carreira. Excelente. A TH é uma consultoria de recursos humanos, já no mercado há 15 anos, e o que a gente faz é atender as pessoas que estão procurando tanto desenvolvimento pessoal quanto profissional. Fazemos muito desenvolvimento de liderança, transição de carreira, e uma grande vantagem é que isso é feito por psicólogas. Pelo currículo você viu que eu estudei bastante para entender as pessoas, ter acesso às melhores ferramentas para ajudar no autoconhecimento de quem nos busca. E eu penso que isso é o primeiro passo de uma transição de carreira. Tudo inicia pelo autoconhecimento e a gente faz isso de uma forma muito humana, muito amorosa e muito profissional. Simone, aproveitando, vocês têm foco em empresas ou pessoas físicas? Eu, como pessoa física, posso te procurar? Como é que Essa funciona? É uma ótima pergunta. A gente tem vários produtos. E dentro da parte de carreira, a gente tem 2 serviços. Um é a assessoria de carreira, que é para pessoa física. Então, sim, você pode me procurar como pessoa física. Uhum. Mas a gente também tem um outro trabalho que nós chamamos de outplacement, que, por exemplo, quando uma empresa vai fazer o desligamento de um executivo, que contribuiu muito com a organização, eles nos contratam para que a gente apoie essa pessoa na recolocação. E isso não necessariamente implica numa recolocação para o mercado. Eu já fui contratada, por exemplo, quem banca o trabalho é a empresa, mas o assessorado falou, quer saber, eu acho que chegou a hora de investir no meu sonho e de me tornar autônomo. Você pode me ajudar nisso também? Então, já aconteceu também. Muito legal, obrigada. Gustavo, conta um pouco para nós como foi a sua trajetória. Em que momento que você decidiu fazer uma transição de carreira? Acho que essa decisão, né, esse deadline, no final da linha ali, para eu decidir transacionar de carreira, né? Eu brinco até com minha esposa, assim, né? Porque chegava nos domingos, né? A gente tinha que me apresentar no dia seguinte, eu era militar do Exército, passei 13 anos lá no Exército. Chegava domingo à noite, eu começava a suar frio. Cara, amanhã tem que acordar, tem que ir pro quartel e tal. Então aí eu falei assim, cara, não dá mais. Só que isso já estava sendo construído há mais ou menos uns 9 anos, né? Então vamos considerar 9 anos atrás. Porque eu comecei a me identificar com o mercado financeiro. Acho que quem passou pelo mercado, quem está no mercado financeiro, em algum momento
começou a se identificar para fazer para si, né? Eu comecei a olhar para os meus investimentos, eu tinha pegado uma transferência na época, falei, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Os influenciadores ainda eram poucos influenciadores que a gente tinha, acho que os maiores expoentes eram Natália Arcuri, Thiago Nigro e Bruno Perini, acho que eram e falavam muito de renda fixa, né? Porque na época juro altíssimo e tudo aquilo. E aí eu comecei a me identificar com isso, né? Para buscar para mim, porque era aquele primeiro passo para sair da poupança, você tem que começar a buscar um pouco de conhecimento e você vai para o Tesouro Selic, ali já é um excelente salto. E aí comecei a fazer. Só que eu comecei a gostar tanto disso como algo assim, cara, acho que tem alguma oportunidade aí. E paralelo a isso, eu comecei a fazer direito. Então, no ano que eu comecei a investir, comecei a estudar direito. E dentro das disciplinas de direito, a gente tem lá direito empresarial, direito tributário, enfim, tudo isso eu acabei puxando assim, cara, é isso que eu quero. Mas até então eu não sabia que eu ia para o mercado financeiro, mas eu queria trabalhar com empresa, eu queria trabalhar com parte tributária, eficiência tributária, tudo aquilo que hoje a gente faz dentro da consultoria financeira. E aí fui caminhando aí e tal, me formei, e aí eu falei, beleza, e agora o que eu faço? Né? Eu tenho que fazer pós, porque depois que eu me formei na faculdade, eu falei assim, vou fazer prova para promotoria, porque eu queria, dentro do concurso público, ainda eu queria ser promotor de justiça, Ministério Público, tudo aquilo. E aí acabou que eu estudei 1 ano para promotoria, bati todo o edital ali e tudo. E aí no final desse 1 ano eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou caindo de novo no mesmo dilema do serviço público. E tá tudo bem, pessoal. Quem quer ficar no serviço público, fique à vontade. Mas chegou um determinado momento que para mim já não fazia mais sentido. E aí eu falei, não, está errado e tal. E como eu já vinha com esse viés, inclusive o meu TCC, né, de trabalho de conclusão de curso, foi manipulação do mercado de capitais. E aí, quando eu fui apresentar a tese lá, ninguém sabia nada. Os professores falaram, cara, fala aí, o que você falar, eu acho que vai estar certo. Porque eu acho que é nesse... Eu não sei. Se eu não sei, você me falar... Direito, né? E aí, todos aqueles crimes atrelados ao mercado de lavagem de dinheiro, tudo aquilo, insider trading, tudo aquilo dentro do mercado ali, eu abordei no tema. E sem saber que eu ia, 1 ano depois, estar migrando ali para Portfel, para poder ser consultor financeiro. E até cai na prova, né? Esse conteúdo. Até cai na prova. Da certificação. E aí foi bacana porque depois que eu me formei ali, e nesse período eu tinha participado de um projeto da Money Week. Era de uma corretora que hoje é grande no Brasil. E aí eles tinham uma campanha de indicação. A pessoa que indicasse mais pessoas no Brasil ia ganhar um MBA, ia ganhar uns cursos lá fora no Instituto de Nova York de Finanças. Então, acho que a resposta já está aí. Podia ter passado em português para mim, né? Acho que era mais fácil, facilitaria. E aí, cara, eu fui atrás disso. Falei, cara, é isso que eu quero. Porque ia ter o acesso ao curso de formação para especialista de investimentos pela Ambima, o CEA, com outro professor também famoso aqui no Brasil. E eu falei, vou atrás disso. Quem foi a pessoa que mais indicou pessoas no Brasil? E essas pessoas fizeram os cadastros lá. Eu indiquei 260 pessoas. Uau. 260 pessoas fizeram os cadastros. Eu ganhei tudo isso. Ganhei o MBA, que eu fiz no ano seguinte da faculdade. Ganhei os 3 cursos lá fora no Instituto de Nova York de Finanças. E ganhei o curso de certificação. Falei, putz, agora já está 100%. Acho que agora eu consigo ir por esse caminho. Aí comecei a estudar, a gente tem que ter o especialista de investimentos, tal, fiz a prova, passei. E aí, até coincidentemente, né, eu tinha preenchido um formulário da Portfel, tipo 1 mês e meio atrás, assim. Eu já estava com outro contrato para assinar dessa outra corretora que é da Money Week, dentro da minha caixa de e-mail. E no dia, assim, da assinatura, a pessoa me cobrando para assinar, eu falei, não, tem que dar uma olhada com detalhe. A gente sabe que contratos dentro do mercado financeiro, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode vender a alma ali. Então, fica também mais uma dica ali para quem for assinar algum contrato de mercado financeiro. E aí, falei, não, vou analisar. A Lívia, nossa head de expansão lá na Portfel, me liga. Gustavo, você preencheu um formulário aqui, tipo, tinha preenchido 1 mês e meio atrás, nem sabia quem era Portfel, nem sabia quem... Nada, seja consultor, Portfel Consultoria. E fui. E, olha só, né? Acho que Deus... Acho não, Deus faz as coisas muito perfeitas, né? Pra gente. E acabou... Eu fiz a reunião com a Lívia. E ela falou assim, Gustavo, semana que vem começa o nosso onboarding. Então, a gente também sabe que tem um processo de onboarding. Até então, era aquele que era gravado. Não era o que é hoje, né? Que você tem as aulas ali. Não, ali era presencial mesmo, online, mas você tinha que estar com a sala aberta ali, tudo ao vivo. E aí,
Fiz o onboarding e a gente está aqui hoje. E aí, depois de 6 meses que eu entrei na Portfel, eu tomei a decisão de... Falei, pô, não dá mais. Já estava com mais ou menos uns 85 clientes, 84 clientes nesse momento. Aí não dá para conciliar mais. Atrelado àquilo que eu já estava insatisfeito, né? E, pessoal, nada contra a carreira militar. Eu sou apaixonado pela carreira militar, mas para mim, naquele momento, não fazia mais sentido. Então, aí decidi fazer a transição de carreira. Dia 28... janeiro de 2023, janeiro de 24, eu pedi um mês de férias, fiquei de férias, voltei em fevereiro, aí eu consegui ser já liberado, agora estou 100% na Portfel. Aí. História meio longa, mas é só para tentar resumir. Tem muito mais coisa, né? Mas, enfim, tentar resumir o máximo aqui. E, Gustavo, nesse processo todo, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Acho que o Bruno também, militar e tudo, a carreira militar, ela demanda muito, né? Então, a gente, 24/7, eu já cheguei a ser acionado, chegando de missão, fiquei 10 dias fora, bati em casa, estava tomando café da tarde com a minha esposa, tinha uns amigos que vieram de fora, a gente morava em Aracaju na época, sentado, Gustavo, Basílio, né? Precisa vir para o quartel, acionamento do plano de chamada. Pô, já tinha passado 10 dias com visita em casa, tudo isso. Aí cheguei lá no quartel, falou, não volta mais, porque normalmente o plano de chamada, para quem sabe também, né? Tipo, você vai lá, marca a presença e pode ir embora. Nesse dia, não pude ir embora. Não pode sair mais daqui. Foi acionado, a ministra era, na época, a presidente Dilma, tinha assinado lá, intervenção militar no sul da Bahia, porque estava tendo uma guerra de índio com fazendeiros, estavam roubando cacau, tudo aquilo. Fato embarcamos na aeronave, fiquei mais 30 dias fora. Então, isso demanda muito da gente, né? No sentido de a gente estar sempre muito empregado. Sem hora extra e sem banco de horas. Sem banco de horas, sem hora extra, isso não existe. Mas é incompatível. Ou você foca naquilo que você tem como dom ou tem como vontade e aspira a crescer, ou você vai ficar sempre lá e cá e nunca vai tomar a decisão. Ficar em cima do muro já é uma decisão, né? Você não decidiu seguir aquilo que você está construindo. Então, sempre falo também para os consultores que estão nesse momento de transição, cara, dá o passo. Quando você puder, já dá o passo logo, porque aperta. Porque você vai ser obrigado a escalar muito mais, a correr atrás, porque você vai fazer daquilo ali seu negócio. Então, acho que a palavra que resume era assim, incompatibilidade. Não dava mais para fazer as duas coisas, eu tive que optar por fazer essa transição. Legal. E vamos dizer assim, você não deve ter tentado, a partir do momento que você decidiu fazer alguma outra coisa, você não deve ter tentado logo a consultoria. Deve ter sido um caminho, deve ter feito outras coisas. Como que foi essa trajetória? Você logo de cara descobriu que queria ser consultor e foi virar consultor, ou tentou outras coisas até se encontrar como consultor? Exato, porque, que nem eu falei, é um grande resumo, né? Se fosse falar detalhe por detalhe, era muitas horas que a gente teria que conversar, porque é um processo, a gente vai passando por esse processo. Quando eu comecei a falar assim, eu quero ir para o mercado financeiro, não sabia o quê, não sabia como, não sabia nem que existia consultoria, porque é algo muito recente no Brasil ainda. E aí, todo mundo fala, não, assessoria de investimentos, XP, BTG e tal. Aí eu comecei a ir atrás disso. E aí fui convidado para ser Life Planner da Prudential, fui convidado para ser assessor de investimento em 3 casas, 2 da XP e uma do BTG. E, enfim, isso foi sendo construído. Porque eu estava indo atrás de falar assim, onde eu consigo me apegar, né? Então, como eu não sabia, eu falei, qualquer porta aqui eu vou vendo, vai ver se dá certo e tal. E aí fui pegando algumas referências. E uma grande amiga minha, que hoje é parceiraça, a Josi, que também era ex-assessora da XP, ela falou assim, Gustavo, calma, Prudential não é uma opção para você, eu te conheço de vários anos já, então não vai por aí. Assessor, eu estou querendo sair, então já resume. Então, ou seja, aí ela falou, ela me deu esse norte. E até então tinha sido chamado para casa de crédito também, porque em São Paulo, meu tio tem uma empresa lá, que ele tem um FDIC administrado por essa casa de crédito. E aí,
meu tio falou que você está querendo ir para o mercado financeiro e tal. Eu falei, tio, não sei nem para onde, mas quero abrir portas aqui para saber o que eu quero. E aí ele foi me abrir a porta também nesse fundo lá para eu ir e tal. Fiz a reunião, fiz tudo, mas veio pandemia depois, os caras fecharam as contratações, enfim. E aí acabou não dando muito certo por esse caminho. E aí, cara, a gente vai pro tentativa e erro, né? E não nem é erro porque a gente vai construindo, a gente sempre aprende. Faz parte da trajetória ali, né? E aí eu falei assim, cara, eu quero ser consultor. Fui lá, me cadastrei na CVM como pessoa física. E como eu já tinha muitos anos que eu ajudava outros militares, outros profissionais, enfim, fazia palestras, aonde que eu passava, fazia questão de ir nas palestras para poder ministrar palestras para as pessoas, tentar mudar um pouco dessa relação com o dinheiro, que a gente tem bastante, que é um dogma assim, no Brasil absurdo, que as pessoas precisam desmistificar isso. E comecei a crescer nesse meio como uma referência, pequenininha ainda, mas no meu meio de convivência me tornava uma referência porque eu fazia questão de ir lá, de correr atrás, de ajudar, fazer palestra, fazer evento de graça para as pessoas irem aprendendo sobre isso. Fiz minha consultoria financeira, Agrega Valores, na época, né? E aí montei pessoa física normal e o que eu pensei? Eu falei, cara, agora como é que eu vou captar? Comecei a fazer contato com a minha rede de pessoas que eu ajudava. Tipo, essa pessoa está aqui comigo, essa pessoa... Comecei a fazer isso, as pessoas, cara, eu vou fechar com você, eu vou fechar com você. E comecei a fazer. Então, antes de migrar para a Portfel, eu já tinha 10 contratos fechados na pessoa física. Falei, agora, eu já estava com problemas operacionais, porque a gente já começa a crescer e fica aquele bolo todo lá que você tem que fazer... análise de carteira, research, você tem que fazer gestão, você tem que atender cliente, tem que fazer planejamento financeiro. Nota fiscal. Nota fiscal, tudo. Então, você começa a ficar sem braço. Falei, cara, como é que eu chego mais longe? E aí, Deus abençoou, os caminhos se colidiram ali para que eu fosse para a Portfel e aí ter esse braço operacional que a gente sabe que a gente tem bastante dentro da Portfel para conseguir escalar. Mas perceba que foi uma construção. Sim. Assim, ou vou ser consultor hoje. Essa pessoa fala assim, vou ser consultor hoje. Cara, essa pessoa vai ter uma curva muito maior para você conseguir ter esse sucesso ou ter um sucesso, não digo nem sucesso, mas um crescimento melhor ali do que se você está nesse meio já, você já conversa com isso, você já está uma autoridade. Você vai e fala, a pessoa fecha, vai embora, porque acredita no que você tem para entregar. Então, é mais difícil aquela pessoa que não vem construindo, fazer essa migração de cara, que você tem uma curva mais longa. Dá certo? Dá certo. A gente tem relatos dentro da Portfel que pessoas que vieram de outros mercados, nada a ver, mudaram a chavinha e estão sendo bem-sucedidos também dentro da Portfel. É uma questão de ir atrás, né, de buscar. Mas, Gustavo, uma coisa assim que eu percebi da tua conversa. Todas essas oportunidades que foram surgindo para você... Elas não vieram bater na sua porta. Sempre foi você aí atrás. Você que contatou todos esses lugares. Exatamente. É aquele negócio, né? Deus dá a provisão. Não dá, busca, vai lá atrás. Porque aí sim ele vai ver o seu reconhecimento, vai ver a sua vontade, a sua força. E aí ele vai abrindo as portas para você e deixando que as portas, as que ele abre, ele vai deixando que aquela é a porta certa para você. No entanto, algumas portas que eu fui abrindo, eu mesmo, por mim, fui abrindo, vinha outra pessoa e fechava. Cara, isso não é para você. Cara, isso não é para você. Ou seja, eu ia atrás, só que aí, eu acredito em Deus e tudo, e sei que Ele está sempre me guiando por isso, vinha essa porta se fechava. Isso não é para você. Não é nem porque eu não queria para esse lugar. Não é nem que a pessoa não queria me contratar. Não foi uma porta fechada por outra pessoa. Eu mesmo que decidi fechar essa porta por intermédio de pessoas que estavam no meu ciclo ali. Então, eu fui abrindo portas, fui fazendo as coisas acontecerem, falando com pessoas. E quando você começa a falar com uma pessoa, é fantástico, né? Você fala com uma pessoa que, cara, eu estou querendo fazer isso. Essa pessoa já tem alguma outra pessoa no ciclo dela de amizade que, cara, vou falar com fulano. Esse fulano pode te ajudar aqui. E eu comecei a falar com muita gente no mercado, fruto dessas buscas que eu estava para poder fazer a transição de carreira. E aí isso também foi me dando foi bacana também, porque hoje tem muito relacionamento. Então, tem qualquer demanda que você tem, cara, me ajuda aqui. Mesmo essas portas que eu decidi fechar. E tá tudo bem, essas pessoas se tornaram amigas, pessoas próximas e tal.
E aí hoje eu vou lá, recorro a elas quando tem algum problema também, quando preciso de alguma ajuda. Acho que é isso, acho que o relacionamento é tudo, né? Isso é importante, porque às vezes as pessoas querem trocar, fazer uma transição de carreira, mas pensam assim, se eu estou fazendo um bom trabalho, eles irão me procurar. Não é assim que funciona. Né? Se não tiver esforço, não funciona. Exatamente. Simone, quais erros você costuma ver no dia a dia as pessoas mais cometerem ali quando elas decidem fazer uma transição de carreira? Eu tô curtindo muito o podcast, assim, eu tô como ouvinte e participante, porque basicamente o que o Gustavo falou é o oposto do que eu vou dizer agora sobre erros. Ele tem já uma percepção de carreira bem-sucedida porque ele não errou, como é o que eu vou dizer para vocês. Aqui eu separei 6 erros que eu acredito que são os erros mais frequentes, até para ajudar você que está nesse momento, para você identificar e poder agir em relação a isso. O primeiro erro é não fazer um planejamento adequado. Se não me engano, você falou, Gustavo, que demorou 9 anos, não é isso? Exatamente. Matutando, né, a situação. Então, as pessoas hoje, eu percebo, principalmente gerações mais novas, um ímpeto de mudar rápido. E aí isso vai contra um planejamento que, de fato, ele tem que acontecer. É esse planejamento, tanto financeiro, qual é o colchão financeiro que você tem para arriscar, quanto psicológico, o quanto você está preparado para abrir mão do que você tem, para estar seguro, porque os desafios vão vir. Então, planejamento, sem dúvida, é o primeiro erro, não fazê-lo. Ignorar as habilidades transferíveis, porque muitas pessoas falam, eu não vou trabalhar nisso porque eu não sei nada disso. Será que as competências que vocês tinham no Exército não ajudaram vocês nessa carreira? E aí, quando você consegue identificar que você não está partindo do zero, isso também te dá um pouco mais de autoconfiança para arriscar. Um terceiro erro, não investir em aprendizado. A gente poderia ter ficado aqui lendo currículos quase que o período todo do podcast. O tempo todo a gente tem que aprender. Existem inúmeros conhecimentos e cada vez mais acessíveis que a gente pode recorrer. Então, não dá para falar, eu já sei o suficiente. Não, vamos estudar, vamos aprender aonde que é a melhor formação disso. Tem a mesma formação ali, vou ver o que tem de diferente. Então, não investir em aprendizado, sem dúvida, é um erro. Eu também levantaria aqui, ter expectativas irreais. Então eu vou virar consultor. Não, eu vou virar assessor e eu vou ficar muito rico muito rápido. Será que é assim? Qual que é o caminho? Quantas pessoas você já conversou para poder entender qual é o tempo que se leva para consolidar? Ter 250 indicações, você seria um ótimo perfil mesmo para Prudential. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa com network tão incrível, né? De pessoas que cadastraram. Então, a gente precisa entender isso. O que é real, o que não é real. Eu não tenho network, então talvez o seu caminho seja um pouco mais lento do que alguém que tem a preocupação de construir esse network ao longo da vida. E aí eu vou falar já, obviamente, talvez seja até a dica de ouro. Outro erro, não construir network. Quando a gente tem pessoas chaves na nossa caminhada, o processo é muito mais fácil. Quem vai segurar na nossa mão e vai nos incentivar trazendo recursos, isso é muito importante. A gente não constrói network quando a gente está precisando. Um dos erros enormes que eu vejo na minha assessoria de carreira é eu falar assim, quem são as pessoas que você pode procurar agora e falar que você está disponível para o mercado, que você quer se recolocar? Então, mas eu não falo com essas pessoas há tanto tempo, não fica feio, não? Fica. Por que você não está falando com as pessoas, né? Por que você não está alimentando, não está... Não é um negócio de, assim, só quando eu preciso que eu vou atrás. É um negócio construído mesmo. Então, eu acho importante falar sobre essa questão do network, porque as pessoas acham que é quando eu preciso que eu vou atrás. Na verdade, as pessoas disponíveis para a gente são as pessoas que a gente ajudou em outros momentos da vida, a palestra de graça que eu dei ali, que me abriu portas, a consultoria informal que eu fiz para um amigo no Exército. São essas pessoas que vão genuinamente nos ajudar de fato. E um último erro, eu acho bastante relevante também, é o não testar antes de mudar. Qual é a dificuldade disso? Eu quero mudar a carreira, eu quero agir em uma posição diferente. Como é que é estar lá? Quanto eu já testei esse caminho, quanto eu sei que dá certo?
Você trouxe, por exemplo, que primeiro você se afastou, pegou uma licença, colocou em prática, fez um pouquinho, eu acho que eu sou bom nisso, e aí caminhou. Então, eu vejo, recentemente eu fiz, no caso foi até uma avaliação de potencial, não foi nem um processo de transição de carreira. A empresa me indicou um colaborador que tinha um grande potencial, mas estava tendo algumas dificuldades, para que a gente avaliasse o potencial dessa pessoa. E ele me trouxe que ele tinha falido em uma situação anterior. Eu falei, me fala um pouco mais sobre isso. Ele trabalhava numa área, eu prefiro não falar para não correr o risco de eu identificá-lo, até porque essa situação dele ter falido era confidencial. E aí ele falou, vou montar um negócio. E aí ele e a esposa montaram um negócio que nunca tinha sido o negócio deles. Acreditaram em números que foram apresentados. Que aí tem isso também, né? O conflito network, de interesse também. Ele tem que ser conflito de interesse. E ele tem que ser de pessoas que vão te colocar para cima e não para baixo, né? Sim. Então, ele acreditou no número, pegou um financiamento no banco alto e investiu. E aí, com meses, ele já percebeu que o retorno que ele estava tendo não era o retorno prometido. Com um ano de empresa, ele faliu e hoje ele tem um endividamento gigante. Então, falta de estratégia. E só para fechar, eu vi que eu fiquei devendo essa informação sobre o network, até para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, não mistura network com parente, familiar. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, não é uma regra, mas as pessoas que mais amam a gente são as que menos nos incentivam a transição de carreira. São as que colocam medo. E aí você fala, poxa, é minha mãe, é meu melhor amigo, se ele está me falando isso, é melhor eu recuar. E não, é porque essas pessoas têm medo de que a gente arrisque e não dê certo. Mas se a gente faz todas as etapas que eu falei anteriormente, se prepara, conhece seu perfil e não comete esses erros, a gente vai convencer as pessoas que nos amam de que a gente está dando um passo certeiro. Porque vão ter muitas críticas. Eu quero mudar de carreira, mas por quê? Você está tão bem hoje, mas você se formou nisso. Como é que você vai mudar? E se der errado? E se não sei o quê? Então, tem essa situação também da gente trazer pessoas para o nosso network que nos apoiem, nos mostrem os possíveis pontos cegos que a gente pode não estar vendo, mas que também não nos puxe para baixo, porque para puxar para baixo, a maioria das pessoas puxam, e é esse puxar para baixo que faz com que muitos percam a coragem de investir em uma nova carreira. E às vezes puxar para baixo nem é de propósito, né? Às vezes é por amor. Amor, exatamente. Né? Às vezes é por amor. Acho que é isso. Posso fazer uma pergunta Claro. para a Simone? Simone, o que a gente pega muito lá no mercado de consultoria ou pessoas que querem fazer esse momento de transição de carreira, estão prontas para fazer a transição, mas não dão aquele passozinho assim. Você consegue identificar, tipo assim, a partir de tal momento, essa pessoa simplesmente ela está acomodada? Porque eu sinto essa dificuldade, porque as pessoas me procuram, você me ajuda aqui, eu sei que você fez essa transição, se você está fazendo isso... Mas, cara, você já tem tudo. Uhum. Você já não entendeu que você já pode fazer essa transição? Você pode pedir, fala com o Bruno direto lá, mete bronca, Bruno, vai embora e tal. Mas não é o caso dele específico. Mas tem pessoas assim, qual momento que isso fica assim, uma pessoa parou no tempo, assim? Uhum. É identificável? O que a gente pode fazer nesse sentido? Enquanto você fez a pergunta, eu pensei em várias possibilidades de resposta, né? Nem tinha me planejado, mas achei a sua pergunta extremamente pertinente. O que a gente precisa entender? Primeiro, quando você diz, Simone, eu vejo a pessoa pronta, mas ela não se reconhece. Isso pode ser uma famosa síndrome do impostor ou da impostora. Quer dizer, eu sei que eu sou bom, mas na hora H me dá... Será que eu sou bom mesmo? Mas será que eu estou realmente preparado? Então, assim, se for uma síndrome, né, do impostor ou da impostora, eu acho que cabe até uma psicoterapia mesmo, para que a pessoa identifique que ela já está pronta e ela está realmente acomodada com aquilo. Agora, o que eu vejo não é sempre isso. O que eu vejo é muito mais as pessoas não se prepararem o suficiente e realmente não estarem prontas. Entendi. E aí, se ela realmente não está pronta, eu também acho que a gente não tem que ser coach motivacional, não, sabe? Eu nunca vou dizer para um cliente meu, vai lá, arrisca, você consegue. Se eu não realmente acreditar que a pessoa consegue, ela tem que me trazer o que você planejou sobre isso. Quanto você consegue sobreviver hoje
sem ganhar R$1, mantendo sua qualidade de vida, o seu padrão de vida. Eu não consigo nem um mês, então não está na hora. Primeiro vai juntar dinheiro, vai investir de forma correta, e aí, com certeza, aqui a gente tem várias pessoas que podem ser procuradas para isso, né? Então, eu tenho um consultor que vai me ajudar a gerir melhor, a me preparar. Preparou? Agora sim. Já estudou sobre isso? Já buscou conhecimento? Então, tem uma questão comportamental, que pode ser uma dificuldade de reconhecer o seu valor, mas tem também uma questão de falta de preparo, que, na minha percepção, acontece com mais frequência do que as famosas síndromes dos impostores. O famoso jeitinho brasileiro. Eu vou fazer, eu vou tentar. eu me viro e faço dar certo. Exatamente. E tem um ponto também, eu também fiz uma transição de carreira, né? Eu trabalhei 17 anos como engenheira de alimentos e hoje atuo como consultora. Eu também tive que tomar essa decisão lá atrás em algum momento, né? E eu acho que tem 2 pontos aqui chaves. O que você trouxe, Simone, é fundamental. Eu só tive a coragem de tomar a decisão porque eu tinha segurança financeira. Eu tinha a minha reserva. Eu sabia que eu não mexeria no meu padrão de vida por um tempo determinado e eu podia fazer isso. E tem um outro ponto que entra no autoconhecimento, que é o seguinte: a pessoa ela precisa se conhecer. Porque, às vezes, ela está numa empresa insatisfeita com as coisas, a forma como funciona aquela empresa. E essa pessoa que só reclama, eu não gosto do meu gestor, eu não gosto disso, os meus colegas, esse horário, essa sala, ela não vai dar certo depois no outro cargo também. Porque ela é uma pessoa insatisfeita. Ela vai reclamar. Tudo aquilo que a gente mais quer é exatamente o que vai nos estressar depois. Então, pode ver, eu na empresa, né, fui crescendo na carreira. Quando eu tinha um cargo corporativo e comecei a fazer muitas viagens, eu adorava isso, eu me sentia importante viajando. E foi exatamente isso que depois falei, cara, não quero mais, eu preciso ficar mais em casa. Então, as coisas elas vão mudando de cenário na nossa própria vida. E se a pessoa não se conhece, ela só vai transferir o problema. Ela faz uma transição achando que agora vai, e não, ela de novo vai estar insatisfeita daqui a algum tempo. Excelente, ótima observação. Eu acho que realmente o início de tudo é o autoconhecimento. E é um erro pensar que todos nós nos conhecemos de alguma forma. Não é verdade, assim, sem investimento direto nisso, é muito difícil alguém realmente conhecer suas habilidades, suas limitações. Isso que você falou, né? A gente até brinca que é a síndrome do fantástico. Domingo começa a ter taquicardia, passar mal, porque no outro dia tem que trabalhar. Sinceramente, eu acho que assim, vou chutar, tá? Não existe uma pesquisa sobre isso, mas eu acho que tipo 50% dos brasileiros sentem isso. Eu tenho que... existem pesquisas próximas que eu peguei esse número disso, mas não exatamente essa situação. Será que as pessoas estão trabalhando com que elas realmente se realizam? Porque quando eu falo sobre isso, às vezes até em sala de aula, eu tenho aluno que fala assim, professora, mas trabalho não é para ser feliz. Né? Trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura. Eu falo, sim. Em muitos momentos vai ser desafiador. Eu me considero extremamente feliz no meu trabalho, extremamente realizada. E tem dia que é muito difícil, tem dia que eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho um filho pequeno e, às vezes, eu não posso estar com ele porque eu tenho alguma atividade profissional. Então, a gente vai pesando o tempo todo e nem sempre... Às vezes, ele está doente, eu tenho que ir numa reunião muito importante. Eu já levei ele para uma reunião, ficou na sala ao lado, passando mal enquanto eu conduzia. Então, vão ter momentos que são difíceis mesmo. E isso até... A gente não está falando sobre conflito geracional, mas para mim, a maior preocupação que eu tenho com a nova geração no mercado de trabalho. Porque baby boomer, geração X, aguentava tudo. Porque se eles perdessem aquele emprego, era a vida deles, era a identidade deles. Eles demoraram muito para conseguir. Geração Y, que é a minha geração, já vem um pouco assim... Ok, depende do meu esforço, eu posso ir para um lugar melhor, eu não preciso tolerar muito. Eu não preciso ficar num ambiente de trabalho tóxico, com uma liderança ruim, posso fazer a minha parte. Mas, assim, geração Y, a geração Z... e Alfa não entrou ainda no mercado de trabalho, já é assim, eu quero um trabalho legal. Se tiver esforço, talvez eu já não queira, porque assim, eu quero ser feliz no trabalho, eu quero buscar o bem-estar. Principalmente pós-pandemia, e eu vejo que isso aumentou muito. E, gente, vamos falar a verdade, o tanto que a gente esforçou para chegar onde a gente chegou,
Não é um negócio de talento, né? Ah, todos nós somos talentosos e Deus nos escolheu para ter sucesso profissional. A gente se esforçou pra caramba para estar aqui. E aí tem gente também que não quer pagar o preço, né? Que quer crescer na carreira rápido, ou que quer fazer sucesso no primeiro investimento, enfim. Eu acho que isso é importante a gente dizer também que vem do autoconhecimento, né? Se eu não me conheço, não sei minhas limitações, não sei meu potencial, minha capacidade, não sei o meu propósito, o que me realiza, eu provavelmente vou ser infeliz no meu trabalho, porque eu não vou saber nem aproveitar isso. E vai ficar trocando e trocando e não vai funcionar. Vai ficar trocando e não vai funcionar. Aí, assim, o trabalho que a gente faz hoje, imagino que eu posso falar por eles também, é maravilhoso. Sou apaixonado pelo que eu faço, até brinco com os clientes que eu ganho para fazer o que eu faria de graça. Só que o tanto de coisa que eu tive que fazer, que eu não gostava, para conseguir fazer o que eu gosto hoje, foi muita coisa. Eu sinto que às vezes as pessoas não querem pagar esse preço, né? Inclusive, e aí fazer de graça, né? Inclusive fazer de graça. Muito de graça, inclusive. Eu ganho para fazer o que eu faria de graça. Eu fiz muito de graça antes de ganhar dinheiro com isso. Exato. E aí eu até perguntei aquela hora pro Basílio com relação ao que foi feito antes de se descobrir como consultor. Por quê? Eu vejo, às vezes, conversando com as pessoas e falando sobre a realização que eu sinto fazendo o que eu faço hoje, a pessoa pode só pegar um corte da minha vida. Até março de 2024, eu estava no Exército, era militar e consultor. E aí, em 2024, virei só consultor. E a pessoa pega isso e fala, pô, mas você deu sorte que você descobriu... Eu já tive essa conversa com algumas pessoas. Você deu sorte que você descobriu o que você gostava de fazer e conseguiu fazer isso e ganhar dinheiro com isso e tudo mais. Só que a pessoa não vê que... Em 2019, virei assessor da XP. Aí, 2019, 20, 21, assessor da XP, conciliando com o Exército. E aí, horas de tempo livre, feriados, finais de semana, tudo isso era o horário que eu tinha para fazer, a assessoria, etc. Não gostei da assessoria, pelo conflito de interesse que existe, que a gente fala diariamente. Saí da assessoria. Aí, beleza, que eu não quero... no meu caso, não dava para eu continuar por muito tempo no Exército, por questões de saúde, etc. Eu sabia que uma hora eu ia ter que sair. Aí, o que eu vou fazer? Entrei no mundo de milhas aéreas, cheguei a montar um curso de milhas aéreas. Descobri que não era o que eu queria também, apesar de estar dando certo, não era o que eu queria. Larguei. Depois, planejamento financeiro. Comecei a trabalhar com planejamento financeiro, mas paralelo ao Exército também ainda. E tudo isso foram 5, 6 anos com... testes, né? E conciliando. Se conhecendo. E o tempo livre eu usando para estudar, para aplicar no negócio e tudo mais. Até que em julho, mais ou menos, de 2023, eu descobri a Portfel. Aí eu falei, cara, eu vou poder fazer o que eu faço hoje com planejamento financeiro e ainda vou poder fazer o que eu fazia na assessoria, só que focado de fato no bem do cliente, ao invés de defender os interesses da corretora e tal. Aí eu falei, isso aqui é sensacional. E aí foi um clique de fato. Eu assisti um vídeo do Spritzer, que é o nosso CEO, explicando como funcionava a consultoria. Eu fechei o computador, desliguei, virei para minha mulher e falei assim, amor, é isso aqui que eu vou fazer pro resto da vida. Foi um clique, aí tive que também pagar o preço, correr atrás e tudo mais para poder virar. Mas foi um clique, a questão da consultoria. Só que tudo que foi feito antes da consultoria até chegar na consultoria. Às vezes a pessoa acha que ela vai... eu não estou satisfeito com o meu emprego. O que eu vou fazer? Vou fazer tal coisa. E aquela coisa vai dar certo. Exatamente. Não, tem uma caminhada que você vai trilhar até descobrir o que vai dar certo. Um pouco do que a Simone falou. Eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo. E eu fui criado na roça, né? Então, eu sou do interior de Minas, na roça mesmo lá. Então, morei vários anos na roça, tudo aqui. E uma criação muito mais de interior, ainda mais na roça. Meu pai também sempre foi mais fechado ali e tudo. A gente sabe da criação de interior é mais rígida, assim, vamos dizer. Só que eu sempre ouvia isso e falava assim, ó, você não tem que fazer só aquilo que você quer fazer. Você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Né? E aí, lógico, se você conseguir conciliar aquilo que você gosta de fazer com aquilo que tem que ser feito, ótimo. Mas, pessoal, todos nós somos adultos, tem conta para pagar, tem boleto para pagar, então não cabe mais isso. Vou fazer porque eu tenho amor.
Ó, tá, mas tá bom, tá te dando dinheiro? Tá, qual que é o suporte financeiro que você vai dar para sua família? Tudo isso. Então, acho que as pessoas... Bom, por um lado, porque abriu margem para pessoas que quiseram fazer a transição, que são pessoas de outra fase, né? A gente eu já estou mais velho um pouco, então imagine eu concorrer com alguém que tivesse muita vontade, mas que está com 20 anos. Uhum. Cara, é difícil eu ganhar, porque a tecnologia mudou, por mais que a gente tenta ficar atualizado com isso, mas mudou muita coisa. Então, se eu tivesse encontrado jovens com fome, com vontade, talvez essa inserção hoje seria muito mais difícil, eu teria batendo mais cabeça. Mas ainda bem, por um lado, né, não pelo todo, né, porque a gente sabe que isso atrapalha o Brasil, atrapalha o desenvolvimento e tudo. Hoje a gente, pelo menos é o que eu tenho visto, a gente encontra várias pessoas que, no primeiro obstáculo, ela desiste. No primeiro obstáculo, ela sai daquilo que ela tem vontade, como um foco ali de vida. Enfim, é fazer o que tem que ser feito, no final das contas. Exato. Aquilo que você estava falando, eu falei, não, é perfeito, porque a gente tem que acordar e falar assim, o que eu preciso fazer hoje? Quantas pessoas eu preciso ligar hoje? Quantas pessoas eu preciso fazer reunião hoje? Então, isso vai fazendo a construção acontecer, né? Que nem você falou, ninguém vai bater na sua porta ali, pô, sabe, me atende aí. Que isso, cara. Depois que você tá grande ali, ou maior, aí sim, as pessoas começam a te procurar. Mas no momento que você está fazendo essa transição, pô, esse cara vai dar errado, esse cara não vai dar certo. Por quê? Porque você tá em outra vertente, você decide ir para o outro caminho, assim, nada a ver com aquilo que você estava sendo construído. Ou seja, as pessoas colocam menos fé no início, mas depois quando você... Pô, deu certo, cara, olha só, ele deu certo. Aí começam a vir mais gente te procurando. Mas é difícil, ninguém vai bater na sua porta, assim, do nada. Tem que construir isso, né? Exato. Uma coisa que eu acho bacana, só complementar, é que quando a gente conhece o nosso perfil, o esforço é menor. Se a gente não conhece, o esforço é maior. Por exemplo, eu sou psicóloga, né? Sou ótima em humanas e a área financeira, para mim, é muito ruim. E eu sou a diretora financeira da minha empresa. Então, toda vez que eu vou fazer a análise, porque somos 3 sócias, e aí a menos pior sou eu, e claro, a gente tem um controller que a gente traz alguém de excelência para fazer aquilo. Eu super valorizo consultoria, sempre vou fazer isso. Mas eu preciso ter o mínimo, né? Então, fui fazer gestão empresarial para me capacitar, mas ainda assim eu lembro de contratar professor particular para aprender matemática financeira, porque para mim era realmente difícil. Mas a questão é que se eu não me conheço e eu vou para o mercado financeiro, falar, eu adorei isso que você falou, eu também quero ser essa pessoa, eu também quero trabalhar com isso a vida inteira, mas será que eu vou dar conta? Esse é o meu perfil? Porque sempre que eu estou nas análises financeiras da minha empresa, eu sinto dores nas costas, eu fico com dor de cabeça, eu fico tensa. E quando eu vou atender um executivo, eu amo aquilo. Tipo, se a pessoa sai e fala assim, nossa, que encontro bacana, você me ajudou muito, eu falo, ai, como é bom fazer isso, eu estou ganhando para fazer isso. Então, é muito diferente também. E esse autoconhecimento, ele não vem de graça, né? Ele precisa de um investimento. E poucas pessoas têm acesso a isso. Por exemplo, eu estou com um sobrinho que está no 2º ano, né, do ensino médio, e ele não faz a mínima ideia do que ele quer ser. E ano que vem ele tem que escolher já. E é muito ansiosa novo. por ele. Não, aí eu sou a pessoa que, se eu fico ansiosa, eu faço alguma coisa, né? Eu foco na ação. Ele já está no processo de assessoria, que a gente chama de orientação para a primeira escolha, para se descobrir. E eu falei para ele, Enzo, Enzo, né? Enzo, Valentino, essa geração. Eu falei, Enzo, você não precisa escolher agora. Eu vou te ajudar com esse processo, mas você não tem que sair de lá sabendo o que você quer ser. É uma escolha muito pesada para a vida. A gente com 16, 17, 18 anos, decidir qual é o nosso rumo para sempre. Por que esse peso? Por que ele não pode escolher um curso e, de repente, falar, quer saber, eu acho que eu gosto mais de outro? É claro que se a gente tem informação, autoconhecimento, a gente arrisca mais no rumo certo. Mas, de qualquer forma, buscar esse autoconhecimento, seja através, se a pessoa é jovem, de uma orientação para a primeira escolha, que é o curso que ela vai fazer, né? Ajuda para entender o seu perfil. Seja numa psicoterapia ou num processo como a gente faz lá na TH, que é ajudar a pessoa a perceber qual é o seu talento, qual é o propósito, ajudar a pessoa a se descobrir, esse investimento, ele vai voltar. Eu entendo que ajudar hoje o meu sobrinho, em algum momento ele vai ser bem-sucedido, vai olhar para trás, vai falar, eu tive oportunidades raras que poucas pessoas têm, e ele vai ser grato por isso e talvez seja bem-sucedido mais rápido do que ficar quebrando a cabeça e batendo, testando coisas que talvez fujam do perfil dele, né, de competências.
Bom, Gustavo, quero te fazer uma pergunta sobre o que você entende que foram boas práticas do Exército que você usa hoje na profissão atual? Disciplina. Acho que Não, assim, ó, você chegando, a Simone falou, nossa, ele deve ser muito disciplinado, vocês dois, né, por causa do Exército. Né? Então, eu imaginei que fosse ser disciplina, assim. Eu acho que é resiliência também, bastante. Né? Disciplina é aquele negócio, resiliência também, tudo. Mas é fazer aquilo, resume, fazer aquilo que precisa ser feito. Né? E o Exército, você faz coisas que precisam ser feitas, mas que para você não faz sentido, muita coisa ali você pode fazer que, pô, para que isso, cara, para que isso? Mas, enfim, uma vez você se fica puto, outra vez você fica... Enfim, mas você vai acostumando com aquilo. Então, essa construção que a gente tem no Exército, ela serve para nos dizer assim, cara, tem lugar pior. Entendeu? Tem lugar que... Eu costumo brincar, lá né? No escritório mesmo, direto. Eu costumo brincar, o Felipe Spritz é o nosso CEO lá da Portfel. Outro dia ele estava no podcast dos economistas, ele citou o meu caso lá, né? Eu sempre falo assim, cara, eu recebia muito menos para fazer operações diversas em Rio de Janeiro, sul da Bahia, enfim, ficar vários meses fora de casa, cheguei a ficar 3 meses e meio fora de casa. Recebi bem menos e eu falei assim, cara, aqui, ó, olha só o escritório, bonito o escritório, né? Cheirinho agradável. Ar-condicionado. Não é cheiro de alojamento, aquele negócio, nossa, aquela cena de morte, parece. E eu falei, olha só onde que eu tô, cara. No escritório, ar-condicionado, bonitinho aqui, fazendo um negócio que para mim faz sentido, que eu consigo... depende só de mim o sucesso disso, porque... Quanto mais eu ligo, quanto mais eu converto, quanto mais eu consigo cativar meu cliente para que ele me indique outras pessoas, mais eu cresço. Então, não depende de você, única e exclusivamente. Então, eu gosto muito de esporte também, né? Então, agora eu estou meio parado porque, cara, correria louca, mas sempre gostei muito de esporte e tal. E aí eu gostava de esporte individual. E não é porque eu sou... esse cara é babaca, não. Porque, assim, depende de mim. Eu não dependo de um time ali no esporte, especificamente, né? Lógico que hoje a gente conta com um time dentro da consultoria, senão a gente não consegue chegar longe sozinho. Mas, então, ou seja, disciplina atrelado a isso também de um pouco de muita vontade, né? Pouco não, muita vontade de fazer acontecer e de você falar assim, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Né? Então, é algo que faz sentido, algo que vai me dar um poder de escala lá na frente. A gente mexe com o mercado financeiro. Então, qual que é a exponencial da fórmula do juro composto? É o tempo, né? Então, tá lá o tempo, o Tzinho lá é exponencial. Então, quanto mais tempo eu faço, quanto mais eu me empenho nisso, quanto mais energia eu coloco nisso, todo mundo vai voar nesse ponto. Mas disciplina, cara. Sem a disciplina eu não conseguiria fazer nada disso, porque tem que sentar a bunda na cadeira e estudar X horas, porque você tem que chegar no quartel 7h30 da manhã, eu acordava 5 horas todo dia, religiosamente, 5 horas todo dia, estudava, à noite chegava não tinha hora para chegar, né? A gente tinha hora para chegar no quartel, mas não tem hora para sair, e chegava em casa, sentava a bunda na cadeira e ia estudar. Então, ou seja, é fruto da disciplina mesmo, e o Exército contribui bastante. Não, ele não introduz isso na sua vida. O Exército não tem esse poder. Você já tem. Ele exponencializa isso. Desenvolve. Então, se você chegar uma pessoa lá indisciplinada, primeiro que ela vai ser mandada embora. Porque vai começar a ser punida, vai começar a ser presa, tudo isso, vai embora. Então, você tem que ter um nível de disciplina e lá isso é exponencializado, né? Que a gente consegue ter essa resiliência, aguentar aquilo. Resiliência. Cara. Quando começa a esquentar a cabeça lá no escritório, o meu mantra é assim, hoje eu vou dormir num colchão, exato, seco, alimentado, no ar-condicionado. Então... Muito bom. Eu fiz brincadeira, né, de ligar, porque a gente tem isso, né, entre os consultores. A gente precisa ligar para as pessoas que interagiram com o grupo, enfim. E a gente toma muito não na cara, as pessoas não querem, acham que é fraude, não pedir nada, quem é você? E isso é ruim, né? No começo, principalmente, você se frustra muito. Aí eu falei, não, estou no escritório legal, é só ligar. Só ligar. Né? Exatamente. Para prospectar, mas é uma brincadeira. E outra coisa, Simone, agora é para você. Eu ouço muitas pessoas falando assim, eu gostaria de fazer, mas a minha família não me apoia. Né? É o que nós comentamos um pouquinho antes.
as pessoas, até por amor, gostariam que nós permanecêssemos ali, porque está dando certo, porque você tem uma renda interessante, né? O quanto que você acha que impacta o apoio familiar na decisão? Ou é mais algo de autorresponsabilidade da pessoa mesmo? É uma ótima pergunta. Eu acho que não dá para generalizar. Qual é a importância da sua família para você? Eu, por exemplo, sou completamente apaixonada pelos meus pais. Tinha no meu pai um grande amigo, infelizmente eu o perdi. E eu respeito e valorizo muito a minha mãe. E ela falou para mim, escolhe qualquer curso, menos psicologia. Qual curso eu fiz? Psicologia. Para confrontá-la? Não, porque eu sabia que era isso que eu queria. E ela sabe disso. Hoje ela é a minha apoiadora número 1. Ela fala, eu assisti sua palestra, filha, que bacana. Então, ela tem o maior orgulho do que eu construí. Primeiro, como eu disse, às vezes a pessoa acaba realmente puxando a gente tem que tomar esse cuidado. E é mais confortável não mudar. É importante que a gente diga isso também. Aliás, esse nome, particularmente, eu acho ele muito errado, que é a zona de conforto. A zona de conforto, ela não é confortável, porque a gente sofre de ficar lá, a gente sabe que não está feliz, a gente sente dores, nosso corpo grita com gastrite, com dor de cabeça, com queda de cabelo, com obesidade, com magreza excessiva. Só que a gente está lá. E eu lembro, né, fugindo um pouco aí da cientificidade que eu trago, da importância dos estudos, eu estava numa sessão de reiki uma vez, assim, para reequilibrar meus chakras, e eu falei para a pessoa que estava me atendendo, que é uma pessoa que eu também admiro bastante, eu não estou feliz no meu concurso, todos nós fizemos transição de carreira, né, nós 4, mas para mim é importante porque eu sinto que é como se fosse uma muleta, se algum dia eu precisar, ele está lá. E ela falou para mim assim, Simone, quem que quer usar a muleta? Quem que precisa de uma muleta? É a pessoa quebrada. Ela falou, você quer se quebrar ou você quer ser feliz? Nossa, a hora que ela falou isso para mim, eu falei, caramba, eu preciso me organizar. Hoje, o concurso é uma muleta. Teve um momento que eu amava trabalhar lá. Mais uma vez, né, Gustavo? Gente, tem problema nenhum se você sonha com concurso, está estudando. Perfil, né? É perfil. E, às vezes, eu sonhei por um momento... Trabalhei lá por anos, foram mais de 10 anos até eu perceber que aquele não era o que que aquilo não me satisfazia e me preparei para uma transição de carreira. Mas chega um momento que eu falei assim, realmente eu não estou feliz aqui mais. Aí eu mudei da noite para o dia? Não. Aí eu fui trabalhar na psicoterapia, eu tive uma psicóloga que me apoiou. Eu troquei de carro, eu tinha um carro que era menos econômico do que o que eu comprei na época, porque eu falei, eu não posso ficar dependente de abastecer carro, eu tenho que diminuir meu custo de vida. Eu fiz seguro de saúde, eu fiz previdência privada, assim, eu me cerquei de situações para me dar segurança. Primeiro, eu tirei uma licença para interesse particular, remunerada, fiquei 3 meses ganhando sem trabalhar. Eu já tinha direito a isso. Depois, eu tirei uma licença premium, que é sem receber nada. Vamos testar mesmo como é que vão ser as coisas? E eu lembro que, significativamente, a data que eu estava vendo o LinkedIn e vi que era dia do empreendedorismo feminino. Eu já estava há 1 ano e pouco fora, né, do concurso. Eu era antes psicóloga da humanização do SUS. E aí eu falei assim, gente, dia do empreendedorismo feminino, eu acho que é o que eu precisava. Minha empresa estava funcionando, é a TH, né, Gestão e Pessoas, já estava rodando. A gente tinha passado por uma pandemia e a gente não fechou. Tipo, na pandemia, muitas empresas fecharam. Eu falei, qual é o pior cenário do mundo? Uma pandemia. E a gente continuou firme. Falei, é hoje. Então, eu fui lá com muita segurança e me exonerei. E pedi exoneração, assim, foi um dia de libertação. Muitas pessoas me falam, Simone, você se arrepende? Eu respondo claramente que não. Às vezes, dá vontade de voltar para lá e falar assim, mas era tão confortável, eu tinha 13º, eu tinha férias, e hoje, como empreendedora, não é assim. Mas, ao mesmo tempo, eu posso organizar minha agenda para viajar com a minha família em momentos não planejados. Eu não devo satisfação para ninguém. Eu aviso meus clientes, organizo a minha agenda e viajo. Minhas sócias também são ótimas parceiras, porque
Escolher sociedade é escolher casamento, né? Cuidado com quem vocês vão se associar. De fato, tem que ser uma empresa ou uma pessoa que vocês saibam que estão construindo uma vida ali, né? Que tem que ter princípios e valores minimamente parecidos. Então, tem todo esse preparo que eu acho que é extremamente importante. E eu vivi isso na pele. Eu sei o medo que dá a mudar, né? Eu sei as muletas que a gente se apoia e quer ter guardadinhas ali. Tem que ser muito corajoso para investir, de fato, numa transição de carreira. Mas essa coragem, ela não deve vir sozinha. Ela tem que vir com todos aqueles planejamentos, preparação, autoconhecimento, para que a gente não deixe a muleta e se quebre. Aí vai ter o quê? Nada, né? Então, acabei viajando. Você perguntou sobre o apoio familiar e eu fui longe. Mas foi bem pertinente todo esse comentário. Obrigada. Que bom. Legal. Você falou ali sobre investimento em aprendizado. E, de fato, eu vejo que falta um pouquinho o pessoal fazer isso também, né? Quero transicionar de carreira e fiquei sabendo que tive contato com franquia tal, e a franquia que ganha dinheiro se eu abrir uma franquia me falou que é a melhor coisa do mundo abrir uma franquia. Falo, cara, é igual perguntar pro vendedor de consórcio se o consórcio é bom, ou para um vendedor de seguro se seguro é bom. Uhum. Então, e aí a pessoa às vezes entra até sem saber o mínimo, né, que ela tem que saber. Que foi mais ou menos o que você falou. Sim. Eu acho legal reforçar isso, né? A busca do aprendizado, investir em aprendizado. O brasileiro tem um problema muito grande com gastar dinheiro com educação. Só quer de graça. Na própria consultoria, a pessoa, para que eu vou pagar se eu tenho de graça? Para que eu vou comprar um curso se eu posso assistir vídeo no YouTube? Para que eu vou pagar uma consultoria se eu posso assistir vídeo no YouTube e fazer por mim mesmo? Falta um pouco essa consciência quanto à importância ali de investir, né? Tenho certeza que se for juntar o quanto foi investido em educação por nós 4 aqui... Muita grana. Eu até fiz um post, ano passado eu acho, eu fiz um post disso. Esse foi o valor que eu investi em educação. Agora já aumentou bastante. Porque a gente não para. Ivana. Não tem como parar, né? Ainda mais que o mercado está sempre em modificação, está mudando, as coisas estão se atualizando. E IA está aí, Sim. gente. Se não... Cara, ótima observação. Tem que ter. Você tem que se especializar em IA também, porque isso é como se fosse 10 pessoas trabalhando para você. Você vai lá, ChatGPT pergunta alguma coisa, cara... Já está tudo mastigadinho ali. É melhor do que um estagiário, vai. Então, você consegue informações mais coerentes e tudo. Enfim, a gente tem que se adaptar, tem que usar tudo isso a nosso favor. Cara, um negócio que eu acho que você falou ali, a pessoa quer fazer uma transição de carreira investindo em outra coisa. Perdeu um principal pilar, que é a sustentação financeira. Se você descapitaliza para você fazer uma sucessão, cara, é o tiro certo. Você não sabe se aquilo vai dar certo. E a estimativa é que as empresas, a cada 5 anos, sei lá, 7 de 10 quebram. 3 só vai. Enfim, tem uns cálculos agora, não sei os números exatos. Mas a grande chance desse cara quebrar é gigante. Há uma grande chance desse cara quebrar. E aí, perceba, ele pegou tudo aquilo que ele construiu de patrimônio financeiro, entregou... Que seja uma franquia. O que ia ser o colchão dele, além de estar transicionando, ele ainda está pegando o colchão, que era a segurança, e arriscando. E aí você fala assim, Gustavo, eu vou comprar uma casa para poder fazer transição de carreira. Cara, o principal que você tem que ter é dinheiro guardado. Isso ali te dá uma liquidez para você pagar uma conta, para você fazer uma compra no mercado. E esse cara eu não vou imobilizar. Não faz sentido. É o oposto. E por incrível que pareça... As pessoas repetidamente fazem isso. Né? Então, enfim, é só também essa... Cara, não faz isso. Deixa o dinheirinho lá, quietinho, guardado, porque aí você vai usando aquele fluxo de caixa para você fazer a transição de carreira. Simples assim. Eu quero fazer um acréscimo sobre essa questão de buscar o conhecimento, já que nós estamos dizendo que é algo extremamente importante. As pessoas podem perguntar, mas onde buscar conhecimento? E hoje a gente tem inúmeros acessos. Achei muito relevante você falar da IA. Algumas pessoas me perguntam, Simone, eu vou ser substituído pela IA? Você não vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído por alguém que sabe usar a IA. Isso é fato. Não quero olhar, então tá fora, né? Mas a questão é que a gente tem que entender a nossa limitação na busca do conhecimento. Ela pode ser em livros,
ela pode ser em cursos, ela pode ser em YouTube, ela pode ser podcast, ela pode ser com um mentor, quero atalhar. Então, vou contratar um mentor, aquele cara já caminhou e ele já sabe me dizer os atalhos. E eu faço essa referência porque é mais ou menos como a situação de vocês, né? Ah, eu sei administrar o meu dinheiro. Hoje eu fiquei com vergonha quando vocês me perguntaram como eu administro o meu dinheiro. E eu percebi que eu preciso contratar vocês. Eu posso estudar e eu posso fazer isso sozinha? Posso. Quanto tempo eu vou demorar para ter o nível de conhecimento que vocês nessa vocês três erros têm? Que vai cometer no caminho também. Exatamente. Né? Que então, aí vale até para você também. A pessoa que quer transicionar de carreira, ela pode fazer sozinha. É meu dinheiro, meu rico dinheirinho. Eu quero um mentor, eu quero um consultor. Eu quero que a Ivana me ajude. Ivana, qual é a melhor forma de fazer isso? Porque até eu me formar... e a gente tem esse erro. Para cuidar do meu dinheiro, eu dou conta de cuidar sozinho. Para cuidar da minha carreira, eu dou conta de fazer isso sozinho. Sim. Busque ajuda, gente. Não é vergonha, aliás, é até mérito saber das dificuldades que a gente tem e do quanto outras pessoas podem agregar. Sim, costumo fazer analogia com o contador. Viro para o cliente e falo assim, você abre uma PJ, qual que é a primeira coisa que você faz? Contratar um contador. Porque você não vai gastar tempo aprendendo contabilidade, fazendo contabilidade, etc. Perfeito. Se você tem dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar um consultor patrimonial para te ajudar a fazer a administração desse dinheiro e você não precisar gastar o tempo, cometer erro e fazer por conta própria. E quanto vale a sua hora, né? Essa é a pergunta. Tipo assim, vou colocar energia em algo que é secundário na minha vida, que é a gestão dos meus investimentos, ou você vai preocupar em ganhar dinheiro, mais dinheiro, fazer mais dinheiro? Aquilo que eu já sou boa, né? Já faço bem. É a melhor alocação de tempo. Você pega aloca o seu tempo naquilo que vai te dar mais resultado. Então, consultoria é interessante nesse ponto, por quê? Porque a consultoria, o consultor trabalha para o cliente e não para a instituição financeira. Então, quando a gente faz toda essa organização, esse planejamento, essa estruturação, é com foco no cliente. E se o cliente está liberado agora para trabalhar mais, você traz mais dinheiro e você consegue escalar mais a sua evolução. E a ideia é, com dinheiro bem investido, trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais, né? Sim. Diminuir o esforço. Mas a intenção não é vender consultoria aqui para a Simone, né? Mas já estou comprada. E a mesma coisa vale também para a sua consultoria. A pessoa que quer transicionar de carreira, ela pode gastar tempo aprendendo o que ela tem que fazer, ela pode cometer erros que podem até falir ela, se ela tomar as decisões erradas, ou ela pode dispor de um pequeno valor, pequeno, que não necessariamente é pequeno, mas pequeno em comparação com os resultados que ela vai colher. Para ter alguém que sabe fazer isso, olha para isso o dia inteiro, ajudando ela a fazer ali do jeito certo, né? Exatamente. Perfeito. Gente, insights valiosos aqui, mas estamos chegando no final do nosso horário. Agradeço demais a participação de vocês. Costumo fazer uma dinâmica sempre no final dos episódios, pedindo para os convidados contarem em 30 segundos o que eles fazem. Então, Basílio, você tá subindo o elevador ali... Pessoa, legal, tá de terno aí, o que você faz? E você sabe que você olhou no painel, ela vai descer no andar 20 lá. O que você ia falar para ela nesses 30 segundos? Cortando todos aqueles tempos iniciais ali, tá? Sou consultor patrimonial hoje, então a gente trabalha dentro da consultoria financeira. Lógico, cada um tem a sua demanda, a sua necessidade, então a gente vai entrar dentro da demanda de cada um. A gente costuma falar que é o advisor, né? A pessoa de confiança, aquela pessoa que o nosso cliente pode contar, porque a gente não está vinculado a nenhuma instituição financeira, a gente é funcionário do nosso cliente. Então, quando a gente trata dessa forma, tudo aquilo que eu consigo agregar para você, cliente, é aquilo que vai ser voltado para mim também. Porque a gente cresce junto, né? Eu costumo falar que a construção ela acontece cliente, consultor, cliente. Então, a gente cresce junto dentro dessa evolução. E a gente cuida de famílias, né, esse cuidado com a família, desde a parte de planejamento financeiro pessoal, que é um controle mais orçamentário, de entender, passando ali por montagem de carteira, entender onde estão os ativos, como estão alocados, se aqueles ativos atendem às demandas desse cliente, blindagem patrimonial, que aí vai previdência, seguro, enfim, e uma estruturação para, quando a gente vai para a sucessão patrimonial, tem estruturas fora que isentam o ITCMD, enfim, são coisas que a gente consegue
entregar dentro da consultoria. É o que eu faço hoje. Perfeito. E Deu você, 30 segundos. Simone? Ele passou, hein, eu Passei acho. não, hein? O elevador parou no 10º andar para alguém embarcar. Ele segurou a Ótimo, porta. deu Continua. tempo. Ele segurou a porta. Muito bom. E você, Simone? Eu sou especialista em liderança e carreira e o que eu faço com muito amor, muito propósito é ajudar as pessoas a conhecerem os seus talentos, ajudá-la a descobrir os talentos que ela tem, para que todas as pessoas possam se sentir mais realizadas e performar dentro daquilo que elas acreditam que é o que elas estão precisando. E eu fico muito feliz de ter descoberto isso cedo e de ter ajudado muitas pessoas nisso que é tão importante para a nossa vida, que é ligado à nossa carreira, que é a nossa identidade, né? Quem é a Simone? A minha intenção é falar assim, eu sou diretora da TH. Eu não falo que eu sou mãe, que eu sou esposa. Parece que o papel profissional ele vem antes, por isso a gente precisa cuidar muito bem dele e eu ajudo as pessoas a cuidarem. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Legal. Basílio, como as pessoas te encontram nas redes sociais? @agrega valores. Então, acho que é o único ali dentro do Instagram. Perfeito. Muito bom. Simone, como as pessoas te encontram? Eu vou dar os dois Instagrams, o da empresa, @THGEP, Gestão e Pessoas. A gente produz muito conteúdo voltado à gestão de pessoas, pode ser interessante. E o meu, Simone B. Jaime. Bom, Perfeito. Bruno, como as pessoas te encontram? Instagram no @bruno.pazeto com um Z e um T. E vocês me encontram no @IvanaBosaColim em todas as redes sociais. Gente, muito obrigada. Foi uma conversa muito legal. Agradeço muito o convite. E tenho certeza que as pessoas que irão ouvir irão se inspirar e, de fato, fazer uma transição mais pé no chão. É isso. Obrigado. Fico feliz, foi maravilhoso estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado, pessoal.